Salve Maria, bom dia amigos, eu sou Gilce Matos e quero hoje falar para vocês um pouquinho de mim, né? Como foi essa minha trajetória na fé. Eu nasci na Igreja Católica, né? De família católica. Meus avós, meus pais, os meus avós maternos são os meus padrinhos de batismo, mas eu fui crescendo como a maioria dos católicos batizados, né? Sem frequentar muito a igreja, sem vivenciar o Evangelho de Jesus Cristo. E na adolescência a mesma coisa, eu ia à missa de vez em quando. Quando eu fui fazer a quinta série, da quinta série até a oitava série, eu fiz num colégio católico, né? Então, ali eu tive uma proximidade maior com Deus, mas a palavra de Deus foi vivenciada com mais frequência, ia mais à missa, frequentava mais a igreja. Depois me casei também na igreja católica, né, com o padre Catão, um padre famoso na época na minha cidade, e continuei a vivenciar a prática católica, mas bem limitada, bem reduzida, né? Batizando os filhos, indo à missa de vez em quando, rezando as principais orações à noite, e às vezes nem rezava, né? Então era assim, o que a gente chama católico morno, né? Católico não praticante, dizem que não existe católico não praticante. O nosso querido e finado Dom Henrique Soares diz que isso não existe. O que existe na prática são pagãos batizados. Bom, e assim foi a minha vida praticamente quase toda, viu, gente? Essa vivência é muito limitada, pouco frequente na doutrina católica. Mas quando eu, em 2010 para cá, eu comecei a procurar, a vivenciar mais a palavra de Deus, a procurar mais Deus. E vou dizer como que começou. Eu trabalhava num cargo de muita responsabilidade e que às vezes me dava algumas preocupações. Acontecia que à noite eu perdia o sono e ficava acordada pensando nos problemas e ligava a televisão do meu quarto. E naquela época, não me recordo se a gente tinha TV a cabo, mas me lembro que haviam poucos canais funcionando, né, abertos naquele momento de madrugada. E eu achava que tinha um padre que pregava, era um padre moderno, mas ao mesmo tempo duro nas palavras, falava abertamente tudo. E esse padre foi me conquistando cada vez mais. Eu ia procurando ouvi-lo. Toda vez que eu perdia o sono, ligava a televisão naquele canal para ouvir aquele padre. Isso foi até 2012, 13. Aí depois eu vi que tinha uma rádio com esse mesmo, que passava as pregações desse mesmo padre. Ou seja, era o Padre Léo. E a rádio que eu passei a ouvir e ouço até hoje é da Canção Nova. Então o Padre Léo, ele me conquistou com o seu jeito bem sincero de pregar, de puxar nossas orelhas de católicos, cristãos católicos, né? Cada palavra dele ia entrando no meu ser e foi me transformando. Bem depois que eu fui descobrir que ele já tinha falecido, levei o maior susto, porque para mim ele estava muito vivo, para mim ele estava vivo. E foi quando eu
descobri, acho que foi em 2015, ouvindo a Rádio Canção Nova falando que era aniversário de morte do Padre Léo. Misericórdia, eu levei o maior susto. Mas ouço o Padre Léo até hoje. E nós mudamos, tivemos que mudar de casa, viemos para um outro bairro que tem uma igreja grande, né, famosa aqui por perto. E eu passei a frequentar essa igreja, vi que tinha uns freis muito carismáticos, eles, fervorosos na fé. E que tinha um dia no mês, a última terça-feira do mês, que havia uma missa chamada Missa por Cura e Libertação. E eu passei a frequentar. Gente, pensa, a igreja enorme, lotada, tinha gente até do lado de fora. E era uma missa longa, começava às 19h, terminava às 22h30. Todo mundo lá. E a partir daí o Espírito Santo foi trabalhando em mim. A fé foi aumentando, fiquei cada vez mais dedicada a Deus, à igreja, procurando saber mais sobre Deus. Aí vieram outros sacerdotes que me ajudaram muito nessa evolução, nesse crescimento da fé. Vou citar Padre Reginaldo Manzotti, o que eu já falei, o Dom Henrique Soares, que eu acompanhava no Facebook e no YouTube, e infelizmente ele foi uma das primeiras vítimas da Covid, né? Que Deus o tenha na Santa Glória, o nosso querido bispo, né? O Padre Paulo Ricardo, como eu gosto dele até hoje, eu sigo ele no YouTube, no Facebook, participo de grupos que tem ele, né? Então eu gosto muito dele. Tem tanto Padre Jonas Abib, Padre, eu vou acabar esquecendo os nomes dos padres que eu gosto, Gabriel Vila Verde, Frei Gilson, gente, Frei Gilson é cativante, ele fervoroso, ele nos ajuda a alimentar a nossa fé, a buscar mais a Deus. O trabalho que ele fez agora na Quaresma, né? Milhares e milhares de gente levantando às 4h da manhã para rezar às 4h da manhã, o terço e a adoração santíssima. Que trabalho maravilhoso, né? Resgatando almas e elevando a fé de milhares de pessoas. A fé é isso, é você ter que vivenciá-la. Né? Se você não praticar a palavra de Deus dia a dia, vivenciando que você crê em Jesus Cristo como seu único Salvador e que vai cada dia mais levando a você mesmo, na sua rotina, a palavra de Deus a cada dia, aí você vai ficar mais forte na fé. Senão você se afasta, porque as tentações do mundo são enormes, né? Tenta te seduzir a cada dia. E assim eu fui, né? Entrando na fé, participando da igreja, entrei no grupo de renovação carismática da minha igreja, no grupo de intercessão, que é o que eu acho que eu tenho, não vou dizer dom, né? Mas é o que mais se assemelha com o meu jeito de ser, da fé, né? Da minha prática da fé, é a intercessão, rezar pelos outros. E gosto muito da renovação carismática. No início eu tive uma certa rejeição, porque tem alguns momentos que lembro outra igreja, né? Algumas atitudes, mas depois eu fui aprofundando nessa prática de oração e hoje, graças a Deus, eu consigo rezar dessa forma também.
como os irmãos do grupo da Renovação Carismática. Senti a necessidade ainda de fazer a crisma, que eu não tinha feito crisma, né? Já beirando 60 anos, sem ter sido crismada, e corri atrás de fazer minha crisma. Fiz também a consagração Nossa Senhora. O primeiro ano que eu tentei fazer consagração, não conseguia nenhum curso de formação, nenhum. Não sei porquê, mas não achava nem aqui nessa cidade que eu moro e nem numa outra que eu vou de vez em quando, que temos uma casa lá, não achava curso de formação. Aí até que no finalzinho de 2018, na minha paróquia teve a formação da Milícia Imaculada, a próxima turma da Milícia Imaculada de 2018. Eu lá, fui lá fazer. Me consagrei a Nossa Senhora, Conceição, Imaculada Conceição. Só que depois ainda senti uma necessidade de fazer aquela outra formação que é mais, eu não vou, como é qual a palavra que eu vou dizer? Uma formação mais robusta, robusta, que exige mais de você na formação. E eu fui fazer, né? Fiz com as irmãs lá da Arca de Maria. Foi virtual a toda a formação, só a consagração que foi presencial, mas eu gostei muito de fazer a consagração da Virgem Maria, de Jesus. O nome da formação correta é assim, formação Servos de Jesus por Maria, né? Então, você faz toda uma formação para ser serva de Jesus mediante a Virgem Maria. E aí eu fiz em 2018, não, 2018 eu fiz a Imaculada. Eu fiz em 2020, em plena pandemia. Eu fiz essa formação quando foi dia 15 de setembro, dia de Nossa Senhora das Dores, foi a minha consagração como serva de Jesus por Maria. Muito forte essa formação. Preciso praticar mais, ser mais atuante na prática. Mas como todo filho de Deus sabe, as tentações são grandes, né? Uma hora eu vou falar dessas tentações que impedem da gente realizar muita coisa pelo reino de Deus. Mas eu estou firme na fé, continuo correndo atrás. E cada dia é um dia de conquista. Cada dia é um dia da gente procurar a palavra de Deus, viver pela fé, viver por Cristo Jesus e buscar essa fé. E é o que eu quero e desejo para todos hoje, né? Que se busque a Deus. Buscai primeiro a Deus. É Ele que vai nos ajudar a vivenciar todas as nossas dificuldades, a enfrentar essa pandemia horrorosa, nos dá esperança. Deus que vai nos dar essa força. Em nome de Jesus Cristo e pela intercessão da Virgem Maria. E é isto que eu quero falar com vocês hoje. Espero que possamos falar mais ainda sobre a minha fé, a minha evolução espiritual que eu busco cada dia. Porque sem Deus nós não somos nada. Com Deus é difícil, gente, imagina sem Ele, tá? Vamos seguir juntos na nossa fé, na nossa pregando o Evangelho, buscando cada dia mais a nossa fortaleza em Cristo Jesus, porque Ele nos ajuda a seguir estes momentos difíceis todos. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja todos com vocês hoje. Tenham um bom dia.